Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Pesquisa Quaest, publicada hoje. Felipe me enviou às 7 da manhã, no Rio de Janeiro, mostra o Lula ultrapassando o Bolsonaro, e abrindo uma vantagem de 4 pontos no Rio. Onde ele estava regularmente empatado. Vou até pegar aqui a pesquisa para poder ler para vocês, que tem a de governador, mas eu acho que tem a de presidente também. Eu perdi aqui o link, mas é isso. Lula passa, está aqui a matéria do Plínio, Lula cresce 4 pontos e passa a liderar a disputa no Rio. E, além de liderar a disputa, na faixa de 16 a 24 anos, o Lula tem 49% das intenções de votos no estado. O Lula foi de 35 para 39 e o Bolsonaro oscilou um ponto para menos, estava com 35, foi para 34. Então, o Lula está hoje com 39, o Bolsonaro 34, 5 pontos de diferença. Aí vocês devem falar, porra, tudo bem, mas é só o Rio de Janeiro. Espera aí, o Rio de Janeiro é o estado brasileiro onde surgiu o bolsonarismo. É o berço do bolsonarismo. E ele está perdendo no primeiro e perdendo no segundo turno para o Lula no Rio. Isso é um dado importantíssimo. 1. 2. Essa pesquisa já foi feita depois da redução do preço dos combustíveis. Quase ninguém está falando isso. Mas se tivesse um impacto do preço dos combustíveis, talvez já aparecesse nessa pesquisa hídrica. Talvez já aparecesse nessa Quaest. E ainda tem outra coisa. Ontem, no mesmo Rio de Janeiro, houve uma reviravolta na sucessão de Estado, inclusive a Quaest não mede isso. Quer dizer, pode até medir, mas não mede o impacto. Ela faz ali simulações de cenários sem o Santa Cruz, mas não dá para verificar o impacto do apoio do Eduardo Paes. Qual que foi a grande novidade do Rio de Janeiro ontem? A novidade é que o Eduardo Paes falou, resolvido aqui o nosso acordo. O Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, do PDT, será o candidato a governador. O Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, do PSD, Partido do Paes, será o candidato a vice. E sua tendência é apoiar o Molon para senador. O que significa isso? Bom, o Paes controla a prefeitura, é o prefeito do Rio de Janeiro. É o cara do grupo do antigo MDB, lá do Pezão, da turma ali que governou o Rio por muito tempo, e ele conhece como se disputa a eleição. Perdeu, é verdade, para o Witzel, mas no momento onde o bolsonarismo foi para cima. O Paes pode colocar a máquina da prefeitura para funcionar e o Rodrigo, que tem na faixa de 8%, pode avançar e embolar a ida para o segundo turno. Como está hoje, segundo a pesquisa, estamos dizendo que não é Quaest, é Quest. Então, Quest. Como está hoje a pesquisa? No espontâneo, o número de indecisos é absurdo no Rio, 79%. O Cláudio Castro tem 10%, o Freixo tem 5% e todos os outros 3%. Aí vai para a estimulada. No cenário, que agora passa a ser o cenário sem o Felipe Santa Cruz, que é o cenário 5, Cláudio Castro, 26%, Freixo, 25%, Rodrigo Neves, 9%.
Então, este cenário, o Santa Cruz sai, ele tinha 2, 3% dos votos, o Rodrigo tinha 6, 7, 8, o Rodrigo vai para 9. Aí você fala, pô, o Rodrigo não cresceu muito, né, Rovai? A questão é que as pessoas saem do cenário, o Felipe, mas ninguém diz para esse eleitor que ele vai apoiar o Rodrigo e que o Paes vai apoiar o Rodrigo. E o Paes apoiar o Rodrigo pode fazer crescer a votação do Rodrigo na capital, principalmente na capital do Rio de Janeiro, que no Rio a capital representa uma porcentagem importante dos eleitores, na faixa, se não me engano, de 40%. A capital tem, diferente de Belo Horizonte é muito pequeno em relação ao estado, né, eleitoralmente. Já o Rio de Janeiro, cidade, é muito forte em relação ao resto do estado. O Rodrigo ainda traz Niterói, São Gonçalo, aquela região, e pode surpreender. Então, tem uma mexida no cenário. Mas aí, e o Lula? Você deve estar me perguntando. Eu quero saber do Lula, Roy. O Paes declarou em Maricá, né, ao lado do Fabiano e do Quaquá, alguns dias, que vai votar no Lula no primeiro turno. Então, mesmo com o Rodrigo, com um compromisso que ele tem com o Ciro, que eu diria que já é um compromisso meio assim assado, né? Vamos ver como é que fica lá na frente. O Lula teria 2 palanques do Rio de Janeiro, o dessa chapa com Felipe Santa Cruz e o da chapa com o Marcelo Freixo, contra o Cláudio Castro, que teria o palanque do Bolsonaro. Então, o Cláudio Castro praticamente resolveria sua ida para o segundo turno. Essa é a minha opinião. A questão é quem iria contra o Cláudio Castro, Freixo ou Rodrigo Neves? Agora, essa pergunta pode ser feita. Até essa definição do Paes ontem era quase certo que o Freixo estaria no segundo turno contra o Cláudio Castro. Ah, mas ele não continua favorito para ir para o segundo turno? Sim, eu acho que o Freixo ainda é favorito para o segundo turno, porque terá um apoio mais explícito do Lula para sua candidatura do que a do Rodrigo, por uma questão objetiva. O Rodrigo vai dizer que vota no Ciro. Então, se ele vota no Ciro, se ele disser isso, o Lula vai dizer, eu voto no Freixo. Não é? Não tem como. Fala, não, vai de Rodrigo. Uma parte do PT do Rio pode ir do Rodrigo? Pode ser que sim. Teve um sinal disso há uma semana atrás que deu uma crise e quase implodiu a candidatura Rodrigo no Rio de Janeiro. Né? Teve muita gente dos ciristas pedindo para lançar o Cabo Daciolo no lugar do Rodrigo Neves. Vejam só o que esse pessoal bebe, o que esse pessoal fuma, para poder falar uma besteira dessa. E ontem estavam lançando, agora só falta o Daciolo. Ficaram fãs. Parece que o Daciolo é um grande político, um cara assim, que representa o republicanismo no Brasil. É uma coisa absurda. Não vai, provavelmente, ser o candidato do PDT ao Senado. E vai sair a federal, e vai puxar voto, e vai eleger pessoas aí na votação que ele deve ter super grande por conta do discurso religioso, extremista que ele faz. Enfim. E o Senado? Ontem eu falava com uma pessoa muito bem informada no Rio, ele fala, olha, se o Paes de fato apoia o Molon, o André Siciliano pode recuar e vir a ser candidato a deputado federal. Pode acionar o plano B, foi o que me disse essa fonte, muito próxima, inclusive, do André Siciliano. Então, os próximos dias no Rio de Janeiro podem mudar os rumos da sucessão local, mas, de alguma maneira, ampliam as chances e a possibilidade do Lula ganhar no estado, que é o berço do bolsonarismo. E se o Lula ganhar no Rio de Janeiro, numa eleição absolutamente polarizada como está, ganhar em Minas e ganhar em São Paulo, a depender da vantagem que o Lula vai ganhar nesses estados, a eleição se define no primeiro turno. Então, toda atenção ao Sudeste não é exagero.
me perdoem os moradores de outras regiões, mas é que no Nordeste, eu acho que só se essa PEC eleitoreira surpreender demais, mas o Lula vai ganhar bem, e no Sul vai ser ali, quando muito, arrancar um empate. Enfim, era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.